Nós podemos aqui na terra, irmãos, ter o privilégio de dar e receber amor, se estamos ligados na fonte, que é Deus. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Posso ouvir um amém? Romanos capítulo 8, versículo número 29. Apenas este versículo. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou ler ainda com vocês na Epístola aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 15. Colossenses 1, versículo número 15. Amém? Colossenses 1,15 diz assim: Este quem? Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Querido Deus, mais uma vez me entrego por inteiro nas tuas mãos, mas também oro consagrando toda esta linda congregação, rogando que o Espírito Santo nessa noite, que está neste lugar, continue com toda liberdade, falando conosco, ensinando-nos, desafiando-nos, para que nesta noite entendamos pela revelação do Espírito a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vocês podem sentar. Vamos voltar os olhos para as escrituras que eu li hoje à noite. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. O que é conhecimento de antemão? O que eu quero dizer para você hoje à noite é que você não está aqui por mero acaso. Antes de tudo, você já era conhecido diante de Deus. Sabia que Ele te conhecia? Ele sabia que você estaria aqui hoje à noite. Porquanto aos que de antemão conheceu. Mas aqui diz que ele não apenas conheceu, mas também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem é esse Filho? Jesus. Em outras palavras, está dizendo assim: Romildo, antes de você existir, Deus já te conhecia. E Ele já predestinou que você, conhecendo a Ele como Deus, como Salvador, você tinha que ser parecido com Jesus. Conforme a imagem de Jesus. Isto é, ter as características de Jesus, o jeito de Jesus, ter a vida de Jesus, ser. Por quê? Porque a Bíblia continua dizendo neste versículo, a fim de que, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o
primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa mais linda. Ele é o primogênito. E nós somos o quê? Irmãos de Jesus. Pastor, mas somos irmãos de Jesus? Sim. Ele é unigênito no sentido de que não há outro. Ele é o único que veio dos céus como Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, mas o fato dele ter assumido a humanidade na sua inteireza, porque ele foi homem, nascido de uma mulher, nascido de uma virgem chamada Maria, então Jesus tinha nele toda a humanidade, menos o pecado. E ele, portanto, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Porque ele identificou-se com a raça humana, ele tornou-se humano. É lógico, queridos, que ele, como filho de Deus, ele é unigênito. Mas como filho do homem, como nascido aqui na terra, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Para que nós sejamos, como está aqui na Bíblia, porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados, não é, à imagem de seu Filho. Amém? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O tema desse retiro de homens, desse final de semana dos homens, era exatamente, irmão, dizendo: se você é cristão, você tem que ter o caráter de Cristo. Se você se diz cristão, isto é, tem que ter algo que faz você ser parecido com Cristo. Mas o que os pregadores ali focaram muito, queridos, é que nós estamos vivendo numa época onde a ideia de ser cristão não é ser alguém parecido com Cristo. É ser uma pessoa aqui na terra, que frequenta a igreja, que vai à igreja e que tem todas as bênçãos dos céus derramadas sobre ele para viver na terra. É como se o cristianismo fosse fazer uma geração de pessoas vivendo, comendo e deliciando-se do melhor da terra. Mas, irmãos, a nossa terra prometida não é essa, é o céu. Se eu aqui não tenho uma vida redimida, resgatada, transformada, santificada, purificada, totalmente mudada, quero dizer para você, eu vou ter o melhor da terra, mas não vou entrar no céu. Porque Cristo não veio para nos dar uma boa vida na terra. Se isto acontecer, é consequência, mas tem muita gente que abomina Deus, são ateus e que se delicia do melhor dessa terra. Delicia ou não delicia? Então, ter coisas da terra não significa que alguém de fato tem as marcas de Cristo, porque as marcas de Cristo, elas expressam no nosso caráter, na nossa postura, na nossa maneira de ser. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Posso ouvir um amém? Em toda a criação, tudo que Deus criou, os céus, a terra, tudo aquilo que nela existe. Somente o homem foi criado à sua imagem e conforme a sua semelhança. Só o homem.
Somos seres espirituais, meus queridos. Somos pessoas imortais. Pastor, nós somos imortais? Sim. A Bíblia diz que eu e você somos imortais. Este corpo vai passar pela morte física, mas não significa que tudo termina com a morte, porque não termina, porque um dia haverá ressurreição de novo. Creia você ou não, você é um ser imortal nesse sentido, de que a vida após a morte física é a esperança do cristão para ser ressuscitado e à semelhança de Cristo ir ao céu de glória com Ele. Mas quero dizer que haverá ressurreição também de quem não for de Cristo, de quem não converteu o Evangelho, vai ressuscitar a mesma coisa e vai eternamente viver separado de Deus num lugar de tormento chamado inferno. Então o homem é o único ser imortal. Os animais morrem e, por não terem espírito, por não ter essa semelhança de Deus, nunca mais vão existir. O homem não termina o fato de parar de respirar. O homem foi criado, de fato, como um ser espiritual, imortal, inteligente. Pessoas criadas para se relacionarem, porque são pessoas racionais, pessoas com sentimentos. Nós podemos aqui na terra, irmãos, ter o privilégio de dar e receber amor, se estamos ligados na fonte, que é Deus. Você e eu somos de fato um projeto divino, criados, aqui diz, neste versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, parecidos com Ele. Esta imagem de Jesus está, irmãos, incompleta no homem que ainda não tem Deus e também num cristão carnal. Há um ditado que diz: tal pai, tal filho. Não é verdade? Esse é o ditado. Tal pai, tal filho. Eu, quando estou perto do meu filho mais velho, o Cláudio, as pessoas dizem: pastor, mas como o Cláudio parece com o senhor? Eu falei: mas é meu filho. Não parece? Não é verdade? Parece. Tal pai, tal filho. Se somos filhos de Deus, não deveríamos ser parecidos com Jesus, que é filho de Deus? Ser irmão de Jesus? Concorda? Se você é, não estou dizendo aparência física, eu estou falando desta aparência espiritual. Deus criou, Deus planejou que cada um de nós, irmãos, tenhamos a semelhança de Jesus. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Esse é o supremo desejo de Deus, o desejo primeiro de Deus, a vontade primeira de Deus, para a minha e para a sua vida, enquanto aqui na terra nós tivermos vida. Deus quer que eu e você desfrutemos dessa intimidade com Ele, dessa comunhão com Jesus como Salvador, como nosso irmão maior, como nosso Salvador e Senhor. Deus quer que nós andemos aqui de tal maneira como Ele, que as pessoas olhando para nós vê que Jesus existe, vê que Deus existe. Existe Deus porque tem
características de Deus, tem jeito de Deus, tem palavra de Deus, tem paz de Deus, tem sentimento de Deus no nosso estilo de viver. Muitos cristãos, infelizmente, intentaram erroneamente, não é verdade, interpretaram, desculpe, de maneira errada, as promessas de Jesus, de que aqui na terra nós teríamos vida e vida em abundância. E muita gente interpreta essa palavra de Jesus: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Hoje a igreja da nossa geração, esta geração de cristãos, irmãos, interpretam que vida em abundância é uma vida regada de todas as bênçãos temporais. Não é isto que Jesus disse. Não é isso que nunca Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham uma vida abundante, uma vida regada de todas as coisas boas dessa terra, porque nunca Jesus prometeu isto. Se nós as tivermos, erga a mão para os céus e agradeça a Deus, mas nunca pense que Ele veio para te dar uma vida abundante de coisas que ficam quando você fechar os seus olhos. Ele veio para que eu e você experimentássemos aqui na terra uma vida cheia de graça, cheia de amor, cheia de fervor, confiança, certeza, uma vida que tem paz no coração, uma vida que as pessoas olham para você e vê que você tem algo de Deus na sua vida, uma vida abundante de poder e autoridade para vencer as investidas de Satanás, uma vida de plena libertação do poder do pecado na sua vida, vivendo uma vida livre, porque a ideia hoje, queridos, infelizmente, da igreja é que o crente é crente, mas ele peca de manhã, de tarde, de noite, pregadores pregando que nós pecamos, a toda hora estamos pecando, estamos fazendo a vontade da carne e não do Espírito, estamos todo momento dizendo para o diabo: eu vou fazer a sua vontade e não vou fazer só a vontade de Deus. Jesus diz: não tem jeito de você servir a dois senhores, e nós estamos vivendo numa época, irmãos, que temos essa ideia que vida abundante é um Deus bom, que não leva em conta tudo de errado que eu faço, um Deus que é bom, que mesmo assim Ele continua todos os dias prosperando as minhas mãos naquilo que eu faço, me dando cada vez mais coisas, e eu agradeço a Ele por cada uma das coisas que Ele tem me dado, mas a vida continua sendo dominada pela luxúria, dominada pela cobiça, pela concupiscência, dominada pelos desejos da carne, dominada pelo espírito, infelizmente, de Mamon, o Deus das coisas, que domina, infelizmente, a igreja de Cristo. Eu quero e volto a dizer, irmãos, sou repetitivo, e daí? Jesus repetiu sempre. Ah, pastor, de novo vai falar que eu não posso viver pecando? Vou falar e continuarei falando. O dia que eu deixar de falar, Ele vai cobrar de mim. Quero dizer para vocês hoje à noite, irmãos, muita gente diz: pastor, mas isso é impossível. Para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Creio numa obra chamada graça, creio nesse poder sobrenatural de Deus, irmãos, creio na ação divina, que enche a minha vida
do amor de Deus, mas creio também que eu sou responsável por cada uma das minhas atitudes, por ser um ser inteligente, ser um ser racional, sou responsável. Você é responsável por aquilo que você vê, por aquilo que você faz. Você é responsável. Ninguém, o diabo não te obriga a você fazer coisa errada, a você mentir, a você trapacear, você fazer coisa errada. O diabo não te obriga, você faz porque é livre para fazer, é livre para pecar, assim como você pode ser livre para somente fazer aquilo que Deus agrada, que honra a Deus. O homem é livre. Você é livre para desligar a televisão. Você é livre para não usar erradamente o seu telefone. Você é livre para não usar as redes sociais. Você é livre. Usa. O diabo tenta, mas eu posso vencer o poder do diabo. Pastor, mas a santificação então, ela vem pelo esforço do homem? Não. A santificação, ela vem pela presença santificadora. Quando o Espírito Santo vem, me enche, me batiza, me purifica, ele me dá graça e poder, mas ainda assim, eu sou livre. Jamais aqui na terra Deus me domina de tal maneira que Ele me conduz para onde Ele quer. Ele conduz por onde eu desejo que Ele me conduza. Se eu escolho andar no caminho apertado, no caminho da disciplina, Ele vai me ajudar a ser um homem disciplinado, uma mulher disciplinada, um jovem disciplinado, um namoro disciplinado, um relacionamento conjugal disciplinado. Tudo, irmãos, depende da ajuda do Espírito, mas da vontade humana, da decisão humana de viver de fato, aqui na terra, a imagem de Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas, como homem. Foi tentado na vida sexual, foi tentado para... o diabo tentando dar a ele coisas. Eu dou todo esse reino para você, eu ofereço tudo, eu lhe dou fama, eu lhe dou glórias humanas, para você ser aplaudido pelos homens. Jesus, como homem, quero que vocês entendam, a tentação de Jesus, depois de 40 dias de jejum, não foi tentado na sua divindade, ele foi tentado na sua humanidade. Foi o homem Jesus que estava com fome, que estava exausto, que estava cansado. Ele foi tentado na sua humanidade, mas em tudo ele foi tentado à minha e sua semelhança, e ele não pecou. Por isso aqui diz que nós temos que viver conforme ele viveu. Amém, queridos? É difícil arrancar um amém quando eu estou falando desse jeito. Mas eu estou falando aquilo que Deus manda falar na Bíblia, viu? Irmãos, o maravilhoso é que Deus nunca diz para você fazer algo sem lhe dar graça, poder, para te dar autoridade para fazer. Toda autoridade me é dada no céu e na terra, disse Jesus. Ele, irmãos, nunca pediu de mim, e nem de nenhum de vocês aqui, algo que ele não fez, e que ele disse, eu vou te deixar sozinho, eu estarei com você todos os dias. Na hora que tiver difícil, eu vou estar com você. Naquele momento mais tenebroso, eu vou estar com você. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai lhe dar direção. Aqueles que são dele são guiados pelo Espírito. A tarefa do Espírito Santo, irmãos, é produzir. Olha aqui para mim. É produzir em você
o caráter semelhante ao caráter de Jesus. Aleluia. Porque o espírito do homem era parecido quando Deus o fez. O pecado entrou, o espírito apagou, amorteceu. O homem morreu espiritualmente. Aí quando ele nasce de novo, novamente o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Aleluia. Não é gostoso isso? Que o nosso nascimento é o nascimento do Espírito. O homem quando converte, eu estou falando quando converte, não é que quando fica religioso, não, porque religioso não tem nada a ver, não é? Religioso, Jesus foi morto por eles, né? Os religiosos mataram Jesus. Não estou falando de religiosidade, não creio em Deus, e daí? O diabo crê também, e vai queimar na fornalha de fogo. E todos aqueles que não creem, a moda da Bíblia, também irão como o diabo para o mesmo lugar. Irmãos, eu estou falando nesta noite de uma obra chamada obra do Espírito Santo, que é produzir dentro de nós novamente aquela semelhança perdida no Éden, e que ao converter-me, eu tenho chamado novo nascimento. Eu nasço de novo, é o nascimento da água e do Espírito. O Espírito que estava sem vida, volta a ter vida. Passa a ter agora essa presença maravilhosa do Espírito Santo dentro de nós. E nós passamos agora a nos tornarmos miraculosamente em filhos de Deus. Esse processo na vida de um cristão é chamado santificação, que é a chamada obra que começa na conversão, tem uma crise lá na experiência chamada batismo com o Espírito Santo, mas tem uma evidência diária de andar no Espírito e jamais satisfazer os desejos ou as concupiscências da carne. As características de Cristo são produzidas de novo em nós. O jeito de Jesus passa a ser o nosso jeito de ser. A maneira de Jesus passa a ser a nossa maneira. Lembra que quando os discípulos de Jesus, eles chegavam em determinado, no próprio dia que Jesus foi preso, como que Pedro foi identificado por alguém que diz assim? Ele está dizendo que não, mas ele é dele, é seguidor dele, porque ele fala como ele falava. Ele fala parecido. Não tem de jeito de você falar que você não conhecia, porque você é parecido com ele. Ó, que coisa boa, irmãos, quando as pessoas olham para você e dizem, você é parecido. Ontem o pastor estava dizendo ali, que pregou para nós, ele estava dizendo que certa ocasião ele entrou, acho que foi num avião, ou num carro, ele estava fazendo uma viagem, e chegou alguém e sentou, acho que é num táxi que ele falou que pegou, ele entrou, e a maneira como ele cumprimentou a pessoa, numa cidade estranha, num lugar que ele nunca tinha ido, o motorista disse, você é cristão, né? Ele disse, eu sou, por quê? O jeito de você falar. Hein? Um Uber, né? Ah, ele pegou um Uber, eu achei que é um táxi, um Uber, né? Que o motorista disse, você é um cristão, né? Eu disse, mas como que você sabe? É porque você fala, o jeito de falar. Alguém já identificou você alguma vez assim? Olha, o jeito que você fala. Já identificou você? O jeito que você fala diferente. Você está entendendo? O que eu quero dizer para vocês hoje à noite, queridos? Temos que ser semelhantes. Temos que ter. Como que eu vou dizer que eu sou irmão de Jesus, mas falo totalmente diferente, me comporto totalmente diferente, eu sou diferente na minha maneira de ser? Eu já dei testemunhos aqui de outras ocasiões, de pessoas que começam a conversar comigo e logo diz, o senhor é crente? Alguns até dizem, o senhor é pastor? Eu falei, mas por que pastor tem estrela na testa? Não, eu sou cristão, não é? Nós temos que ter as marcas,
tem que ser conhecido na maneira que eu falo, na maneira que eu sou, na maneira que eu me comporto, na maneira do meu sim, sim e do meu não, não. É ou não é. Esse processo, na vida minha e na sua, é chamada santificação. É um processo que começou na conversão, vai continuando nas crises que eu vou tendo de experiências aqui, mas vai terminar só na glorificação. Vai terminar só naquele dia, que ou ele volta, ou eu vou ao encontro dele, mas o processo é esse processo maravilhoso que enquanto eu respiro, eu tenho que respirar o hálito de Deus, a presença de Deus. As características de Cristo, irmãos, não são produzidas por imitação, mas por habitação. Se você está cheio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Fala ou não fala? Amém? Então, essa experiência, ela é refletida, ela é reflexo daquele que mora dentro de mim, daquele que é dono da minha vida. Nós devemos diariamente, 24 horas por dia, cooperar com o trabalho do Espírito Santo em nós. Ele foi enviado. No dia do Pentecostes, ele veio para ficar conosco. Ele até então, ele estava, agora ele veio para habitar. Não é maravilhoso? Ele veio para habitar em nós. O Espírito Santo, irmãos, libera poder quando você dá o passo de fé. Quando você abre a boca, ele te dá palavras. Quando você ora, ele põe poder na sua oração. Quando você dá o passo, ele vai junto contigo. Você crê nisso? Que se eu estiver andando no Espírito, o diabo não pode prevalecer na minha vida, porque andando no Espírito, eu não vou satisfazer as concupiscências ou os desejos da carne. A obediência, ela libera o poder de Deus. Porque hoje, irmãos, as pessoas têm medo de orar, não têm confiança que Deus responde sua oração. Por quê? Porque há desobediência. Pessoas dizem, pastor, não, eu não estou legal, o senhor pode orar? É duro, irmãos, quando alguém diz, pastor, ora, eu não estou em condição de orar, não estou bem. Irmãos, o cristão não pode estar despreparado, porque eu não sei a que dia e hora que Jesus vai voltar. Eu não sei que dia e hora que meu coração vai parar de bater, eu não sei que dia e hora. Então eu tenho que estar preparado 24 horas, porque eu não sei se de manhã ou de noite, se eu vou deitar na cama e não vou acordar no outro dia, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que estar preparado. A obediência, de fato, irmãos, ela gera em nós poder de Deus. Embora o esforço não tenha nada a ver com a salvação, está muito relacionada com o nosso crescimento espiritual. Esforça-te e tenha bom ânimo. Quer ser um cristão mais abençoado? Esforça. Esforça. Quer ter mais graça sobre a sua vida? Esforça. Quer ver que Deus está fazendo você ter experiências como você nunca teve? Esforça. Esforça. Esforça para ter mais intimidade com a palavra de Deus. Esforça. Não é fácil ler quando não tem o hábito de ler. Não é fácil orar quando não tem o hábito de orar. Começa a falar com Deus, para você ver se o seu vocabulário de oração não aumenta. Começa a falar com Deus 1 minuto. Do outro dia é capaz que Ele te dá graça para você orar 2 minutos. No outro dia é capaz que Ele vai aumentando. É possível que você ore 15 minutos e nem vê o tempo passar. De repente ora meia hora e não vê o tempo passar. Está entendendo? Quero que os irmãos entendam. É melhor você ficar ajoelhado e dizer, esse tempo eu vou tirar com Deus. Mas eu não sei falar nada. Fica ali.
Pelo menos é um tempo que você não está fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Fica ali quieto, então. Já teve a oportunidade de fazer isso, de ficar quieto? E, de repente, o Espírito Santo começa a trazer a sua memória. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É você dizer, olha, esse tempo é meu com Deus. Desliga o telefone, ou larga ele bem longe de você. Desliga dos seus pensamentos de qualquer coisa. E diz, agora é eu e meu Deus, Jesus, agora somos nós dois. Espírito Santo. Você comigo aqui, fala isso só, fica lá. Você vai ver que interessante. Agora, eu comecei a ter pensamentos que eu não tinha. O Espírito Santo começou a trazer a minha memória. E de repente você começa a pedir. Você começa a falar, você começa a agradecer. Jesus, obrigado, olha que coisa linda. O Senhor está aqui comigo, eu nem sabia, o Senhor está aqui. Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque é bom ficar aqui sozinho, só eu e o Senhor. Eu longe da televisão, de tudo, de nada, de barulho, de nada, só eu e o Senhor. Você vai ter experiências como você nunca teve na vida. Crê nisso? É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus trabalha. Nós não herdaremos os céus pelo nosso esforço, mas aquele que não se esforça de maneira nenhuma vai entrar nos céus. Pastor, mas o senhor falou e desfalou? Não entraremos nos céus pelos nossos esforços. Mas Jesus disse desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado posse por esforço, e aqueles que não se esforçam de maneira nenhuma entrarão nele. Cristãos do século 21 presente aqui hoje à noite, você que me assiste, você tem sido essa pessoa que tem esforçado para banir da sua vida coisas que só servem de atrapalho? Você tem sido autodisciplinado, aquela pessoa que tem disciplina. Tem tido? Irmãos, tem semana, não estou aqui para me gabar que eu sou melhor do que ninguém não, viu? Que eu fico a semana inteira e não tem nenhum desejo de ligar a televisão. Eu gosto de futebol. Pergunta se eu liguei a televisão hoje à tarde para ver futebol. Não. Pastor, mas o senhor está desligado mesmo do mundo. O senhor não ligou para ver um joguinho lá? Não. Você está entendendo? Eu gosto de ficar só com Jesus. Eu não sei se você tem. Eu queria despertar você hoje à noite para você pegar um pouquinho de gosto, você ficar sozinho lá. E eu hoje, a Nilza foi descansar um pouquinho lá, tadinho, né? Ela merece. Foi lá para o quarto. E eu fiquei eu e Jesus ali. É muito bom ficar com Ele. Irmãos, às vezes nós não nos esforçamos para largar coisas que atrapalham. Tempos que não são errados, mas que são tempo perdido, porque tira tempo que eu poderia ter com Deus. Às vezes o nosso tempo é muito limitado, porque durante a semana temos a nossa vida cheia de atividades. E quantas vezes quando nós poderíamos ficar? Como é bom você, marido, você que é casado, esposa, que estão aqui casais. Irmão, como é bom quando o casal senta não para ver televisão e larga o telefone longe e senta só os dois para conversar. Aí Jesus está no meio. Você acha que não vem junto? E começamos a compartilhar as coisas de Deus, as coisas do reino. O Espírito Santo começa a ministrar, um ministrando ao outro. Amém? Olha aqui, vai comigo na Epístola aos Efésios. Vamos ler uma passagem aqui em Efésios, capítulo 4.
Olha aqui, Efésios capítulo número 4. Efésios 4, versículo de número 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vou ler de novo o versículo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. O que é despojar? Tirar, sacar fora. Despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, as coisas da carne, as coisas do velho homem, com o seu engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. 3 coisas aqui, nesses 3 versículos. Cada um deles fala de uma coisa. Primeiro, devemos abandonar a nossa antiga maneira de viver. Está falando? As concupiscências do velho. Abandonar a nossa maneira antiga de viver. Segundo, devemos mudar a nossa forma de pensar. Aquilo que ocupava sua mente antes, não deve ocupar mais. Mude a sua maneira de pensar. Não é isso que está aqui no versículo 23? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou pensamento, concordam? Terceira verdade aqui, desenvolver novos hábitos que sejam dignos de um filho de Deus. Está ali no versículo 24. E vos revistais, se revestir, tomar posse do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, 3 coisas importantes: abandonar o que não presta, mudar a sua maneira a sua cabeça se encher do que é bom, agradável e perfeito. Isso deve ocupar a nossa mente. E desenvolver novos hábitos. O que é que eu estou falando aqui, desenvolver novos hábitos? Sexta-feira nós vamos ter uma feira de livro aqui. Pode ser que você seja um cristão há muitos anos e você nunca conseguiu ler um livro evangélico. Tem gente que ganha livro, irmão, põe lá na prateleira e nunca nem descola, se ele venha com aquela plásticozinho. Agora nós tivemos muitas doações de livros. A Gláucia, ela tem um jeito especial de ganhar. Ganhamos muitos livros que as pessoas doaram, que nunca foi lido. Livro lacrado, no papel lacradinho assim, ganhou, mas não leu. Concorda? Nunca foi lido. Hoje, irmãos, como a gente está vivendo nessa geração de tudo é visual, tudo você vê. Mas por que não cria um hábito de ler? Amém? É verdade, irmão. Você vai ver que é gostoso ler. É gostoso ler. Eu gosto de ler. E quero dizer para os irmãos, não leio só Bíblia e não leio só livros evangélicos também, não. Eu leio tudo.
Não vou ler porcaria. Eu estou dizendo tudo que eu digo assim. Eu leio notícia, eu leio as principais notícias do dia, do Estadão, eu leio do Globo. Eu vejo, porque hoje você pode buscar na internet, você lê as notícias principais dos acontecimentos do dia, você lê. Mas não quer dizer para o irmão assim, não fico perdendo tempo de ler porcaria também não. Se me interessou aquela notícia, eu leio, se não, não é? Mas a gente tem que encher a cabeça de coisas que são boas e produtivas. Deus, irmãos, usa, olha aqui para mim, Deus usa a sua palavra, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias para moldar em mim e em você o nosso caráter de cristão. Deus usa. A palavra supre a verdade que precisamos para que o nosso crescimento seja evidente todos os dias. Os filhos de Deus supre, preste atenção no que eu disse, a palavra de Deus, ela supre na questão da verdade que nós precisamos para o nosso crescimento. Mas os filhos de Deus suprem o apoio que nós precisamos. Quero que nós nessa noite entendamos, Deus te fez não apenas para receber, Deus te fez para dar. Dar um abraço, dar uma palavra. Meu irmão, se você passar uma semana e você não abençoou a vida de ninguém, o que você está fazendo na terra? Se você não deu um aperto de mão em ninguém, uma bênção à pessoa, a gente pode fazer. Ele está lá no trabalho, pode ou não pode, Romildo? Você dizer, olha, quero dizer para você, Jesus te abençoe. Eu gosto, esses dias eu tenho resgatado muito a bênção, a bênção chamada bênção aarônica, de Arão lá. Alguns colegas, algumas pessoas, de repente vem no meu coração, olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e que Ele lhe encha de paz. Na mesma hora, oh pastor, como eu estava precisando ouvir uma palavra dessa. É a palavra de Deus. Muitos retornam para mim, quando eu mando essa saudação para a pessoa, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. As pessoas retornam dizendo, pastor, meu dia foi bom. O Senhor desejou de Deus tudo isso para a minha vida, mas Ele é isto. Amém, gente? Isso dá um ânimo para aquela pessoa que recebe uma saudação dessa escrita, falada. Meu irmão e minha irmã, os filhos de Deus suprem aquilo que muitas vezes nós estamos precisando, mas quer dizer também que as circunstâncias, elas suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Um lar onde as circunstâncias, o que acontece dentro dessa casa, se tem graça, se tem perfume, se tem a presença de Deus, irmãos, ali naquele lar, com certeza, as vidas vão tendo o seu caráter, as crianças, as pessoas que ali convivem, recebem essa influência da graça de Deus manifesta nas atitudes dentro de um lar. Deus nos ensina, nem sempre que eu estou pregando, mas na maneira que eu falo, na maneira que eu trato, na maneira que o marido trata a esposa perto do filho ou do neto, a maneira como o pai trata, o Espírito Santo está formando o caráter na vida do seu filho. Você não pode crescer espiritualmente no isolamento. Deus nunca te fez para ser alguém isolado. Jesus, como ele precisava da companhia dos seus.
Ele diz, fiquem comigo. Já notou, irmãos, que poucas vezes Jesus se ausentou do grupo inteiro para ficar sozinho em oração. Isso é necessário, mas a maioria do tempo de Jesus na terra, ele fez questão de estar juntos. Nós crescemos mais quando temos gente parecida conosco ao nosso lado. Precisamos ter pessoas à nossa volta para interagirmos, para nos animar quando estamos desanimados, para ter de Deus uma palavra para o nosso coração. Precisamos fazer parte, irmãos, de uma igreja, onde temos comunhão uns com os outros, onde cantamos a Deus, adoramos a Deus, conhecemos novas pessoas, onde vivemos esta maravilhosa comunidade dos santos, a chamada Assembleia dos Santos. A igreja, de fato, é essa assembleia, este lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, mas também para olhar no olho do outro, para comungar com ele, para dar um abraço, para sentir, irmãos, há um mistério, há um fluir do Espírito Santo quando nós estamos juntos. Isto às vezes traz cura. Eu conheço pessoas que testemunharam que não foi quando o pastor pregou e nem quando ele orou, mas quando o irmão deu um abraço, o Espírito Santo liberou poder de cura para um doente. Deus faz isso? Faz ou não faz? Por isso nós precisamos fazer parte desse projeto maravilhoso de Deus formando em nós o caráter de seu Filho, sendo nós parecidos com Ele. Ele é o unigênito, nós somos irmãos de Jesus, temos que ter de fato a cara dele, sermos parecidos com Ele. Nós nos tornamos de fato semelhantes a Cristo, irmãos, no nosso processo diário de nunca achar que já somos suficientemente maduros. Eu sou um aluno, eu sou um discípulo, você é um aprendiz. Você considera nessa noite? A maturidade espiritual, ela não é automática. Ela não é instantânea, é um desenvolvimento que vai durar a vida inteira. Só vai parar de crescer quando você parar de respirar. Até lá, você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você, como diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo número 11, aquele que é santo continua a santificar-se. É santo, tem que ficar mais santo, porque o ímpio, por incrível que pareça, continua cada vez mais ímpio. O sujo, suja-se mais ainda, mas aquele que é limpo, limpa-se mais ainda. Amém? Você é um trabalho em execução. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 2 e 3, João diz, maravilhoso, agora nós somos filhos de Deus. Que coisa linda. João disse, meus irmãos, que coisa tremenda, agora nós somos filhos de Deus. Mas ele disse, mas ainda não manifestou o que haveremos de ser. Agora, nós já somos filhos. Mas o que João estava dizendo, eu sou filho, mas ainda, tem mais coisa para mim ainda. Para que quando ele voltar e o meu corpo ressuscitar, seja igualzinho o corpo de Jesus. 1 João 2, capítulo 3, versículo 2 e 3. Está lá. Já pensou você ser semelhante a Jesus? Vê-lo com os olhos, quando você ressuscitar, e estar frente a frente com ele e vê-lo como ele é. Por isso, o que diz o versículo 3? O versículo 3 que diz, você não colocou ali não, 1 João capítulo 3. Vamos colocar esse versículo para a gente terminar? Pode colocar. Quem está aí na operação da Bíblia hoje? 1 João 3, 2. Olha o que diz ali. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas olha o versículo seguinte: e todo o que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Você tem esperança de um dia ver Jesus? Como Jesus é? Jesus é puro? Então, meu querido, Deus está dizendo para você hoje, purifica-se a si mesmo. Mas como, pastor? Como eu tenho o poder de me purificar? Tem sim. Põe freio na língua, se ela é uma língua solta. Para de falar o que não deve falar. Esmurra seu corpo. Reduz-o à servidão. Para de fazer as coisas erradas. Se você fala mal, para de falar mal, fala bem. Se você não abençoa, passa a abençoar. Está entendendo? Purifica-se a si mesmo. Isto é, isso é um trabalho que eu e você, o poder de perdoar pecado, só Jesus tem, irmão. Mas a capacidade de confessar pecado e pedir ajuda é minha e sua. Deus não nos isenta. Deus não pode fazer nada em mim e em você se nós não tomarmos posse. Somos resultado das nossas escolhas. Eu gosto muito desse texto, que diz que um dia nós vamos exatamente ser igual Jesus é. Igualzinho ele é. Se ele é santo, puro, ressuscitou, tem um corpo glorificado à destra do Pai, um dia ele vai voltar, e ele vai ficar frente a frente, e você vai olhar para ele e vê-lo exatamente como ele é, e vai ser semelhante a ele. Agora é agora. E João disse, então, você gostaria que isso acontecesse? Enquanto você está aqui na terra, seja puro assim como ele é puro. Purifique-se a si mesmo. Isto é, toma uma postura de ser um cristão que não aceita pecado, não aceita pecado. Pecado Deus abomina e o cristão tem que abominar também. Pecado eu tenho que fugir dele, até da aparência dele eu tenho que rejeitar na minha vida. Que Deus nos abençoe. A palavra é dura, mas reclama com Jesus, porque é da Bíblia, viu? Fica em pé. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta noite, nós estamos diante daquele que é santo, santo, santo. Com muito temor no meu coração, eu lhe peço nesta noite, toque em cada um aqui, que não sejam as minhas palavras, mas a tua palavra. Espírito Santo, alcance aonde as palavras que eu proferi não conseguiram alcançar. Quem salva o homem das trevas, da cegueira, da falta de compreensão é o Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos. Que haja salvação, Senhor, nessa noite. Senhor, que paremos de brincar. De brincar com o sagrado. De tomar o nome do Senhor em vão. Não queremos pronunciar o nome do Senhor como nosso Deus de uma maneira vã. Queremos falar aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Perdoa nessa noite. Só o Senhor tem poder para perdoar pecados. Só o sangue de Jesus tem poder. Que haja sinceridade em confessar a Jesus nessa noite, reconhecer a miséria no coração, quando nós não dispomos a morrer todos os dias para nós mesmos.
Ajuda-nos nessa noite. Ensina-nos a sermos como o Senhor deseja que nós sejamos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando, despertando a fé em cada pessoa neste lugar. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus continue com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, viu? Que Deus se agrada de um coração quebrantado e humilde na presença dele, amém? Que você todos os dias possa buscar isso do Senhor, ter um coração quebrantado e humilde ao Senhor, Pai.